Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Jesus a Verdade, o Evangelho da Suprema Sabedoria. Hoje eu gostaria de falar sobre a desconexão do ser humano com a realidade. As pessoas no tempo presente estão se adentrando em uma ilusão tão profunda que elas se tornam escravas de suas próprias mentalidades decaídas. Elas, embora possam trabalhar, embora possam até estudar, elas estão se desfragmentando mentalmente e nos seus pensamentos elas acabam por se guiar a uma fragmentação psicológica que cria diversas doenças mentais. Não apenas doenças mentais, como abrem brechas para influências espirituais negativas. Porque aquilo que é negativo sempre chamará o negativo. Mas aquilo que é positivo sempre chamará o que é positivo. Exatamente porque a desconexão da realidade é uma negação da verdade. Tudo que é contrário à verdade é atraído para a mente e para a vida da pessoa. Exatamente por isso que Cristo chamou as pessoas à verdade, a reconhecer os seus atos criminosos diante de Deus e diante da sua própria consciência. E através disso, começar a exercer vontade para mudar as atitudes e atingir um nível de perfeição superior. Esse sempre foi o ensinamento de Cristo. Algumas das causas da desconexão com a realidade têm seu fundamento nas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Embora essas coisas possam ter uma utilidade boa, na maioria das vezes não é para isso, não é para o bem que elas são usadas. Elas são usadas para cobiçar as coisas dos outros. Elas são usadas para mostrar a sua vida pessoal com uma finalidade de receber elogios vãos, com a finalidade de você ser valorizado por aquilo que você nem é, na maioria das vezes. Outra mentira, outra desconexão com a realidade, outra destruição mental. Além das mídias sociais, também temos os filmes carregados de um negativismo profundo, os morticínios, as imoralidades sexuais terríveis, uma degradação humana rebaixando aquilo que era divino, sim. O ser humano tem um caráter divino, a condição animal. E quando se aceita as ideias que rebaixam o ser humano à condição animal, está se aceitando a própria degradação do seu ser, consciente e inconsciente, o que te faz grande mal. É exatamente por isso que muitos não conseguem controlar os seus pensamentos, estão saturados desse negativismo satânico que deve ser extirpado de seus pensamentos. E para isso é necessário escolher o bem e se afastar do mal. É necessário abdicar dessas ilusões, desses filmes imorais, desses vídeos imorais, dessas coisas inúteis. Parar de postar e mostrar a sua vida em redes sociais para ganhar elogios vãos e parar de cobiçar a vida dos outros. Começar a adentrar um reino real e concreto, e não uma ilusão, uma desconexão da realidade. Além de filmes, olha a situação, todo o aparato social, todo o ciclo social está sendo impregnado pela morte. A morte, sim, não aquela morte física, não que essa não esteja também, pois está, mas uma morte espiritual, mental, intelectual, afetiva, cognitiva. E essa morte é
amparada por todos os elementos da cultura baixa. Os filmes inúteis, tem filmes bons, tem, mas a maioria filmes inúteis. As músicas, observe, as músicas de hoje em dia pregam aquilo que é do mais baixo nível, aquilo que mais é degradante à condição do ser humano. A traição é valorizada. O adultério é tido como algo normal, engraçado, natural. As imoralidades é tido como algo normal. As bebedeiras, tido como algo normal. E aos poucos as pessoas se degradam, elas programam seus pensamentos para a sua própria destruição. Sempre foi assim. E sabemos que mais uma vez isso está ocorrendo. E ocorrerá. E sabemos também que esta é a última era. E por ser a última era, a degradação será extrema. Mas ainda é possível livrar-se dela, recorrendo-se a Deus e a sua suprema sabedoria. Abandone essas músicas. Abandone essas vibrações negativas, porque o negativo te tira da realidade e te insere na ilusão. Sim, todas as coisas te inserem na ilusão, inclusive consumir propagandas midiáticas, propagandas televisivas de alimentos, alimentos saturados de morte, sim, produtos químicos, produtos que fazem mal à cognição, ao cérebro, ao coração. É necessário abdicar de tudo aquilo que é mal. Daniel tinha uma alimentação saudável, uma alimentação em que ele evitava comer aquilo que degrada o ser humano. Então é necessário abandonar até mesmo os alimentos que degradam o ser humano. E não apenas a questão de comer bem, mas comer o suficiente. Se você faz academia, lógico que você vai ter que comer mais. Se você quer ganhar massa muscular, você vai ter que comer mais, certo? Mas se você não faz nada, fica sentado o dia inteiro, para que você vai comer mais? Vai comer mais para a sua própria destruição, para a sua morte, para a sua saúde ser degradada, colesterol alto, diabetes, hipertensão e outros inúmeros problemas de saúde que traz a morte, acúmulo de gordura nas artérias, ateroma. Tudo isso é uma condição de morte. O pecado vai trazendo a morte aos poucos. É como beber veneno em conta-gota, até que chega o momento que o acúmulo das toxinas é o suficiente para te matar. Além disso, inclusive as próprias interações humanas estão fora da realidade. As pessoas criam vínculos baseados em uma afetividade falsa que é amparada apenas pelo desejo visual do ser que se vê. Não há uma substância real. E uma vez satisfeitos os desejos da carne, da mente, da sexualidade própria, dos instintos mortais, essa paixão passa. Passa e deixa marcas. E deixando marcas, o ser humano se entristece. Se entristece e muitas vezes entra em depressão. E essa depressão foi fruto do mal, do pecado causado. Obviamente que existem depressões de ordem natural, devem ser corrigidas por medicamentos. Mas a maioria das depressões são de pura ordem mental e espiritual, que são oriundas de desconexões, de descontroles da própria vida. São causadas pelos próprios atos errôneos do ser humano. E Cristo falou sobre tudo isso nos seus ensinamentos. Exatamente por isso que ele disse que aquele que segue o que ele fala nunca terá a morte. Aquele que segue o que ele fala terá a paz interior. Não estamos falando de religião, não estamos falando de igrejas,
de marcas denominacionais, da modernidade, da religiosidade moderna, que na maioria das vezes não tem um fundamento substancial, mas é apenas um clube de pessoas que se reúnem sem nenhuma vontade real de se obedecer a Deus. Estamos falando aqui de uma obediência sincera e prática, de um estudo orientado à ação, porque é disso que se trata o arrependimento. Novamente, a desconexão com a realidade demonstra que o ser humano não tem um propósito para se viver. Outra da causa, a pessoa simplesmente existe. Ela tem uma família, mas a meta dela não é ajudar a sua família. Ela não cuida direito da sua família. Ainda que trabalhe, ainda que estude, não importa. A pessoa não tem uma meta de vida, de falar, eu vou ajudar os outros, eu vou trazer o bem ao mundo. Não foi isso que Cristo disse? Eu não fui enviado ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E o que ele disse para os seus discípulos? Vocês devem servir o próximo como eu servi vocês. O propósito da vida do ser humano é o serviço à própria raça humana. E quando tomamos essa atitude de servir o próximo é uma coisa que se faz em todas as áreas da vida. Quando você estuda com empenho, você estará servindo o próximo com um conhecimento mais elevado. Quando você trabalha com empenho orientado ao serviço, não apenas a trabalhar, mas orientado ao serviço, você tem um sentido do porquê se está trabalhando além do interesse próprio de ter a retribuição financeira para a sua própria vida. E tudo isso te ajuda a encontrar a realidade e uma vitalidade própria daquele que existe com propósito e não apenas está aqui esperando a morte. E essa responsabilidade só vem quando você acaba com o vitimismo. Tem que parar de culpar o diabo, tem que parar de culpar o grande Deus, tem que parar de culpar as outras pessoas, as suas vontades, os seus atos criminosos, pecaminosos, te geraram danos, te geraram resultados negativos. Os seus atos, que foram escolhas suas próprias escolhas, geraram o mal que está na sua vida. Aceite essa realidade, integre-a em sua consciência e peça ajuda a Deus para superá-la. A partir disso, lute, reconheça essa responsabilidade. Não seja mais uma vítima das circunstâncias. Assuma a sua vida nos seus punhos. Foi isso que Cristo disse, quando ele disse que dava a liberdade ao ser humano. Aquele que vai até ele será livre pela verdade. A verdade há de te libertar. É necessário enfrentar-se a si próprio diante do espelho da verdade, pois ela há de te libertar. Doerá no começo, muito, mas será uma dor para a libertação. Depois de tudo isso, o fim, como Salomão falava, é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E o princípio disso é o arrependimento. Não um arrependimento ilusório de lágrimas, um arrependimento de pensamentos vãos. Porque a maioria das pessoas diz que se arrepende, mas eles têm muitos pensamentos vãos e nada de ação. O arrependimento é a orientação do ser humano a uma mudança de atitude. Se você faz X, você para de fazer X e começa a fazer Y. É um processo gradativo de purificação do pensamento, da consciência e das atitudes. É disso que se trata o arrependimento. E o arrependimento começa com assumir as responsabilidades, pedir perdão a Deus e começar a tomar atitudes. Atitudes de amor ao próximo, fazer o bem às pessoas,
Entenda que fazer o bem às pessoas vai muito além de você doar dinheiro, de você doar coisas. Fazer o bem às pessoas se integra no campo em que você trata os outros com respeito, com amor, com zelo, com dedicação. Fazer o bem ao próximo significa agir bem também na sua própria vida. Quando você trabalha bem, quando você estuda bem, quando você faz aquilo que você tem que fazer. Isso é amar ao próximo. E, claro, obviamente, ajudar os necessitados também. É disso que se trata. Fazer o bem às pessoas. E estabelecer metas para a sua vida. Se você quer estudar em local X ou Y, fazer alguma coisa X ou Y, você coloca metas e começa a trabalhar para isso. E a partir dessa purificação, desse ensinamento, você começa a trazer outras pessoas a essa própria realidade por meio do exemplo, por meio de palavras, que é a pregação do Evangelho. O Evangelho se trata disso, de purificar o ser humano para a eternidade. Embora o que eu falei aqui parece que tem muitos fundamentos materiais, tudo isso aponta para a eternidade. Porque quem se afasta de imoralidade, de músicas torpes, de uma programação mental demoníaca, de propagandas inúteis, de filmes inúteis, de tudo aquilo que é vão, aos poucos você vai sendo orientado àquilo que é de mais importante, que são as coisas da eternidade, que concernem ao seu interior. Você começa a enxergar a Deus. Ver a Deus não é ver Deus fisicamente, mas é ver os valores de Deus e os fundamentos da realidade. É ver aquilo que é de mais excelente na criação. É ver aquilo que transcende a própria existência física e que se estende à eternidade. É disso que se trata ver a Deus, buscando sempre a perfeição de Deus, o ideal supremo, que é ser justo absolutamente, santo absolutamente, sábio absolutamente, inteligente absolutamente. É o ideal supremo que é buscado por todos, que deve ser buscado por todos. É disso que se trata. Enquanto não se entende esta realidade, as pessoas continuam em suas ilusões, ilusões religiosas, ilusões humanas, ilusões do pensamento. São aquilo que alguns filósofos chamavam de invólucros da consciência. Sim, o que o apóstolo Paulo chamou de maneira mais clara para a gente de obras da carne, das vontades da carne, das vontades, dos pensamentos. Tudo isso tem que ser abdicado. As pessoas estão viciadas no mal e o mal deve ser extirpado. O mal mental, o mal espiritual e o mal atitudinal. Tudo isso tem que ser extirpado para que a purificação ocorra nos seus pensamentos e as suas ações sejam moldadas pela sua nova maneira de pensar e agir. Assim terá paz verdadeira e conhecerá a Deus. E é um processo gradativo, contínuo, que exige esforço, exige perseverança, até que se encontre a suprema sabedoria. Encontrando-a, verá que foi a melhor escolha que você fez na sua vida, pois é isso mesmo que Cristo veio fazer: libertar as pessoas do mundo de trevas e fazê-las assentar no reino celestial. Muito obrigado por terem me ouvido. Tenha uma boa tarde. Boa noite. E sempre lembre, o tempo presente é curto, mas o tempo eterno é longo. Não gaste o seu tempo presente no que é vão, para que você não perca o seu tempo eterno em uma eterna punição.